Ao vivo, o presidente está lá falando, vamos lá. Integrar perfeitamente e vai honrar o manto sagrado. Acho que não vou me alongar tanto, né? Mas depois, se necessário, a gente volta para responder alguma coisa, mas eu tenho certeza que vocês vão querer perguntar mesmo, é para ele, que é a estrela aqui da festa. Boa noite também a todos, boa tarde. O Berril chega, né, o contrato dele é de 4 anos, depois de até ser definido como uma suposta novela, né? Porque na verdade a negociação ela não foi simples e ela nunca é. No caso do Flamengo, quando nós sempre buscamos a melhor posição na negociação. E depois de um bom tempo, foi determinante aí que ele estivesse aqui hoje, a posição dele em relação ao próprio Atlético Nacional, o qual a gente também tem que agradecer, na figura lá do presidente de la Cuesta, mas a participação do Berril, dos seus agentes que aqui estão, foi realmente decisiva para que o negócio fosse concretizado na semana passada. O desejo dele estar no Flamengo realmente foi determinante. E isso para nós pesa e pesa muito. Então ele já assinou o contrato, 4 anos. Talvez somente o pessoal do aeroporto não sabia que qualquer um de nós pode entrar como turista, né? E infelizmente teve que fazer ele ficar esperando lá 2 horas, e vocês também, né? Alguns, né, de vocês, um procedimento totalmente equivocado. Mas o Flamengo já está dando entrada em toda a habilitação para que ele possa, o mais rápido possível, estar apto aí. Na parte física, clínica, tá bem, vocês viram ele atuando semana passada. E aí é só uma questão de regularização para ele poder estar à disposição do Zé Ricardo. É isso, ele fica conosco durante 4 anos e, como eu disse, negociação difícil, mas que teve a participação de todos para que tivesse esse desfecho. Ok? Mais alguma dúvida relacionada ao contrato ou não? Só no final, melhor, Rodrigo. Então tá bom. Você entrega da camisa, por favor, presidente. Vai lá. Da Libertadores com o Atlético Nacional no ano passado, jogador que se firmou na temporada passada, né, na equipe colombiana, e que chega ao Flamengo agora para atuar, contrato de 4 anos, o Flamengo pagando aí algo em torno de 3,5 milhões de dólares, 11 milhões de reais por Orlando Berril, que foi revelado pelo próprio Atlético Nacional, esteve emprestado ao Patriotas e ao Milionários, e é a primeira vez que ele joga fora da Colômbia. Boa sorte aí para o Orlando Berril, que vai começar a ser sabatinado. Vamos lá para a entrevista com o Orlando Berril. Hoje ele ficou cerca de 2 horas lá na alfândega, né? Um problema na documentação. Ele não tinha ainda o visto de trabalho. Vamos lá, vamos acompanhar. Vou tentar falar devagar para você entender. Você sabe sobre o que o Flamengo representa no Brasil? É uma equipe em que tudo ganha uma proporção muito grande, seja bom ou ruim. Se você está preparado e se isso te preocupa de alguma forma de vir para uma equipe com esse tamanho. A ver, buenas tardes, primero que todo. No, la verdad no me preocupa. Antes me motiva saber de que vengo a un club muy grande, un club que siempre aspira a ser campeón, que siempre aspira a estar en la parte alta de la tabla. Para eso vengo acá, porque quiero aportar mi grano de arena para que Flamengo sea campeón.
É a primeira vez que você joga fora da Colômbia. Qual é a tua expectativa por ser um país que é muito ligado ao futebol e por essa torcida também, agora não o clube, mas a torcida do Flamengo, que é uma torcida muito apaixonada? También una buena. A ver, la expectativa es muy grande, saber de que vengo a ese equipo donde tantos hinchas respaldan al equipo. Es mi primera vez fuera del país, pero bueno, tengo mucha experiencia, afortunadamente, con Atlético Nacional compitiendo a nivel internacional y con la selección de mi país, así que para mí no es algo ajeno venir a jugar fuera del país. Experiência em competições internacionais pelo Atlético Nacional e também pela seleção colombiana. Se ele já tinha te falado um pouquinho sobre o Flamengo, se te ajudou a tomar essa decisão? Conversé con él, me expresó que era Flamengo, lo grande que es Flamengo. Pero la decisión, la verdad, ya la había tomado desde mucho antes de que quería venir a Flamengo. Hice todo lo posible por venir. Bueno, ya a Dios gracias se me da por esta oportunidad. Bueno, el apuerto de Cuéllar al final fue una motivación extra para la decisión que ya había tomado. E o que te fez ter mais vontade de vir aqui para o Flamengo e jogar no Brasil? Lo que más me llamó la atención es el tipo de fútbol que se practica acá en Brasil. Es un fútbol que sé que me voy a adaptar muy bien y del cual voy a aprender muchísimo, el cual voy a fortalecer mis cualidades, y venir a Flamengo, la verdad, es un sueño, jugar en un equipo grande que tuve, y bueno, a los directivos que me dan la oportunidad de tener o de pertenecer a esta institución, así que no me resta más que devolverlo todo en la cancha. Dizendo que para ele jogar no Flamengo é um sonho, né? Por isso ele teve vontade de vir para o futebol brasileiro. Vou tentar agora nesse. E agradece a oportunidade de jogar no Flamengo. Facilita. O seguinte, o presidente te ha apresentado como um craque e também já quase como cobrou que seas campeão outra vez da Libertadores. É uma responsabilidade mais grande para ti. Como recebes isso? Essas palavras. O presidente o apresentou como um craque, né? Se aumenta a responsabilidade. Primero agradecerle a él por esas palabras y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser campeón de la Copa Libertadores. Sé que es eso, y por el equipo que me estoy integrando, por los nombres y por cómo vi a cada uno de mis compañeros el día de hoy, sé que es posible que seamos campeones de la Copa Libertadores. ¿Por qué no? Todo esto es paso a paso, la Copa se gana yendo partido a partido, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer, y Orlando Berrío viene a poner su aporte, su granito de arena para que Flamengo seja campeão. Muito bem, a Libertadores se ganha partida a partida, e com os nomes que tem, por que não? Pode ser campeão da Libertadores, sim. Isso facilita a tua adaptação ao futebol do Brasil. Quando imaginas que vai quedar o 100% das condições técnicas? Quanto imagina que vai estar pronto, 100% para jogar? Gracias. A ver, sí te ayuda mucho saber de que hay otros extranjeros acá que te acogen de la manera que lo hicieron mis compañeros, dándome la bienvenida, mostrándome de que acá voy a ser bienvenido al grupo. Y bueno, creo que eso es importante, contar con personas de eso, y bueno, al 100% creo que la continuidad de los partidos, eso me dará llegar a mi límite, o llegar a subir cada vez el nivel, porque siento de que cada vez puedo dar mucho más, y la mejor manera es entrenarme muy bien, prepararme y estar dispuesto para cuando me necesite el equipo. Ele já treinou hoje, né? Já correu com os companheiros, mas não deu ali um prazo, uma previsão, né, de quando estará 100%, que vai ganhar a forma no decorrer das partidas, dos jogos. No amistoso da semana passada, você acabou levando uma caneta do Camilo. Esse vídeo viralizou pela internet. Você já conhecia o Camilo ou não? Você espera reencontrá-lo em breve no clássico contra o Botafogo e quem sabe dar o troco?
Pergunta sobre a canetinha aí que o Camilo deu no jogo Brasil e Colômbia. Oh, a ver, un drible de esos da gusto verlo. Creo que todos disfrutamos de este fútbol. A cualquier jugador le pueden hacer un dribbling de eso, pero lo más importante siempre van a ser, creo que, los resultados. Mientras los resultados estén por encima de otro tipo de jugadas, que me hagan 20 túneles y mi equipo va a ganar, yo lo recibo. Ele se preocupa com o resultado, né? Que o resultado vem através de outro tipo de jogada, que não está muito preocupado com isso não. Caneta não ganha jogo, é o que quis dizer aí o Berry. A ver, Orlando de Río, personalmente me considero un jugador que sabe jugar muy bien todo el frente de ataque, tanto por derecha como izquierda. También puedo ayudar en el centro cuando me sea necesario. Para mí no es ajeno a esta posición, pero siento que mi fortaleza es el lado derecho, la velocidad, los desmarques de ruptura y bueno, y marcar goles, que creo que a eso me trajeron, ¿no? Jogador de velocidade e força e que se considera um bom jogador dos dois lados, na esquerda e na direita. A acolhida da torcida, como é que foi essa primeira impressão aqui no Brasil? A ver, me sentí muy bien recibido, la verdad, contento de que llegues a un equipo, o bueno, digamos, a este gran equipo y que te reciban de esa manera. Es algo muy gratificante, muy motivador y que a la vez se siente muchísima responsabilidad para devolverle a cada uno de esos hinchas que te viene a apoyar, devolverle en la cancha alegrías. Muito bem, ele se sente aí muito motivado, muito feliz, né, com uma grande responsabilidade de devolver o carinho que está recebendo a todos os torcedores. São 7 estrangeiros. No campo, né, jogando bola. Grande, muitos jogadores bons para poucas posições. Queria saber da tua expectativa de ser titular, de ter um aproveitamento maior. Se você acha que vai precisar de um pouco de adaptação, qual é o que você conversou também com o Cuéllar sobre participar mais de jogos? A ver, creo que el que hayan el número de extranjeros creo que es importante porque se nota que estamos haciendo las cosas bien fuera en nuestros países. Nos traen acá a aportar nuestro talento, nuestro juego. Así que bueno, va a ser muy motivante, una competencia muy sana y que a la vez nos va a fortalecer mucho porque todos vamos a querer jugar y lo importante aquí es que Flamengo triunfe. Berrio, boa noite, seja bem-vindo. É que o Flamengo vença, né? Perguntado sobre a expectativa de ser titular. A expectativa que você tem de formar uma dupla com o Guerreiro, um dos principais jogadores da equipe, e quais qualidades você vê nele que te chamam a atenção? O Vinícius Ribeiro, do site foxsports.com.br, fazendo a pergunta aí para o Berrio. Nossa repórter Daniela Boaventura também já tinha perguntado. La verdad, es un delantero top desde mi punto de vista, es un goleador que hace que a los compañeros nos facilite o nos motive jugar con este tipo de jugadores, aprender de él. Creo que para mí va a ser muy importante y bueno, marcar goles va a ser, creo que lo más importante, ¿no? Entendernos en la parte de arriba, si el técnico así lo decide. E que bueno, que o Flamengo ganhe, que para nós é o mais importante. O Flamengo ganhar é o mais importante, ele repete, para ele o Guerreiro é um atacante top. O ano passado... Vai ser muito bom jogar com o Guerreiro. Que é muito desagradável no futebol, que é quando um jogador é vítima de racismo numa partida contra o Rosário Central pela Libertadores. Eu queria saber como que você ainda lida com esse episódio e se essa questão do racismo no futebol é uma coisa que é sensível para você. No, a ver,
creo que son cosas que día a día del fútbol se van erradicando, son calenturas del momento del partido. Ahí hay que dejarlos y lo más importante es jugar fútbol, que a eso nos dedicamos, a eso es lo que nos traen y esto es lo que disfrutamos, jugar al fútbol, así que lo demás creo que fueron calenturas del partido que deben quedar allí y bueno, hay que seguir disfrutando del fútbol como lo que es, ¿no? Este hermoso deporte. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Não, mais uma. Mais uma pergunta aí para o Berrio. Berrio, antes do acerto no Flamengo, o Cuejar deu uma entrevista dizendo que você estava pronto para jogar no futebol internacional. Com isso, eu gostaria de perguntar como você vê o futebol brasileiro e como você encara essa vinda ao Brasil. Se é mesmo um passo à frente, você é apenas um mercado alternativo, se você vê isso como uma evolução na sua carreira, sair da Colômbia para chegar ao Brasil. E aí o Rodrigo Caetano traduz ali para ele. A ver, creo que para mí es un paso muy importante llegar aquí a Brasil. É um passo importante na carreira jogar no En Brasil. Colombia desde siempre hemos admirado la cultura y el fútbol brasilero. Los Colômbia cracks que han sempre admirou jugado y han muito o pasado Brasil, por a cada una cultura, de o estas povo. instituciones. Acá en Flamengo no son ajenos cuánta cantidad de grandes jugadores han vestido estas camisetas que hacen disfrutar el fútbol. Y bueno, creo que llegar acá va a ser un gran paso para mi carrera porque voy a aprender muchísimo. El fútbol brasileño es un fútbol que personalmente siento que va a enriquecer mi carrera y que día a día me va a hacer cada vez más profesional. Ele vai aprender muito aqui, é um passo muito importante para a carreira dele, Uma última, disse Orlando Berrio. Que palavras de português sabes? Palavra em português, sabes alguma? Muito obrigado. Sabe falar alguma coisa em português? Tá bom. Rodrigo, dirigentes do esporte no Recife falaram agora à tarde sobre o interesse do Flamengo em relação ao lateral esquerdo René. O que é que você pode falar sobre isso? O Flamengo tem interesse nesse jogador? Uma peça de reposição ali em relação ao Jorge? Enfim, o que é que você pode dizer pra gente? Quase nada. Mas, respondendo a tua pergunta, é porque eu sei que você passou por lá, né, Galindo? É um dos bons laterais esquerdos do futebol brasileiro. É mas na verdade, desde a saída do Jorge, é natural que a gente venha observando o mercado aí, mas afirmo para você que sem nenhum tipo de pressa, de forma muito tranquila, fazendo as nossas avaliações em relação à necessidade. Mas é o que existe, é apenas um bom lateral esquerdo do futebol brasileiro, assim como temos outras opções também. E já foi dito aqui pelo Zé Ricardo também, que a gente só vai trazer se realmente for uma questão de necessidade. Nesse momento é isso, pelo menos por enquanto, tá, galera? Pelo menos por enquanto é isso. Presidente, nós nos encontramos lá na CBF durante o evento da licença. O senhor não sabia naquele momento falar da definição em relação ao Godinho de permanecer no quadro diretivo do Flamengo. E aí houve essa confirmação. Quero que o senhor possa comentar sobre isso agora. E também não pude, naquele momento, perguntar sobre as decisões sobre a licença para um clube como o Flamengo, o que é que isso representa e, principalmente, a obrigatoriedade do futebol feminino para que se disputem competições da Conmebol a partir do ano que vem. Muito obrigado. Bom, quanto ao Flávio Godinho, obviamente, né, ele não pode continuar no cargo e ontem o Conselho Diretor referendou a substituição e eu estou acumulando a vice-presidência de futebol. É simples assim. Com relação ao processo de licenciamento da CBF, eu considero um avanço. Eu acho que isso estava demorando. Inclusive, alguns dos pontos que estão sendo cobertos por esse processo de licenciamento já vinham sendo tratados na legislação, né, no Profut, mas se você tiver uma iniciativa da própria CBF, eu acho que, vamos dizer, isso vai se somar ao que já é pedido pelo Profut e vai ser exigido pela APFUT. Então, eu entendo que é extremamente positivo. Quanto ao futebol feminino, né, o Flamengo é campeão carioca e brasileiro de futebol feminino, problema zero para nós. Desde a época da antiga MP 671, que isso já é falado também, e assim como o Flamengo, desde essa época da MP, já cumpria todas as contrapartidas do Profut, como cumpre todos os requisitos do Pacto pelo Esporte.
também já tinha o futebol feminino, né, entre os esportes que são praticados dentro do clube. Obrigado. Só os torcedores vão tirar uma foto agora com o Berrio. Equipe de futebol feminino. É uma imposição da Conmebol e aí a resposta é também sobre isso do presidente Bandeira. O Flávio Godinho está fora da diretoria do Flamengo, ele também disse por ali. Acompanhamos o Berrio sendo apresentado e pelo que o Rodrigo Caetano falou, o René é um dos nomes, né, que o Flamengo está observando, não é isso, Calheiros? Dissemos aqui na semana passada, né? O interesse do Flamengo, o nome que surgia com força, inclusive batemos um papo com o Leonardo Borges, lá de Recife, nosso companheiro lá de Recife, e perguntamos a ele se já havia alguma informação lá na capital pernambucana sobre esse interesse do Flamengo no René. E até naquele momento, se eu não me engano, foi quarta ou quinta-feira passada, João, o Borges foi muito sincero, olha, vou atrás da informação, por enquanto não chegou nada, mas o negócio evoluiu e na última palavra domingo, falei aqui, o Flamengo traz o Berrio, mas não encerra o seu pacote de reforços. Até pela saída do Paulo Vitor, obviamente, vai atrás de um goleiro para a reserva imediata do Alex Muralha. Inclusive já está pesquisando o mercado. Um lateral esquerdo que o René é uma possibilidade. Um outro atacante, porque desde o início, desde o ano passado, as reuniões do ano passado, para a formatação do elenco para essa temporada, se falava em 2 atacantes de lado de campo. Está trazendo o Berrio, né? Tinha frente também com o Vargas fechou com o Tigres, o Flamengo deve ir numa outra alternativa, claro, mais barata. E João, disse aqui também, informação que trouxe no domingo, não descarte um zagueiro. O Flamengo pode ser que traga um zagueiro também. Um zagueiro, pois é, e a imprensa inglesa continua dizendo por lá que o Kennedy pode ser esse jogador. Por aqui nega-se a informação, mas lá na Terra da Rainha continua-se falando que o Kennedy pode ser jogador emprestado ao Flamengo. Ele que